Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas falando, sou o criador do Zik, do DeFox. Bom, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês mais uma possibilidade de operação utilizando tanto o Zik quanto o DeFox. Eu espero assim poder ajudar as pessoas que estão com um pouco de dificuldade em criar dentro do Zik seu próprio setup, sua própria estratégia, beleza? Bom, diferente dos outros vídeos, eu vou tentar ser o mais breve, o mais sucinto possível. É claro que eu busco sempre trazer um pouco de lógica teórica para nossa estratégia, lógica matemática, e nesse caso não vai ser diferente. Então, para aquelas pessoas que gostam desse conteúdo, desse tipo de tema, vai ser um prato cheio. Mas para quem não curte muito, que é mais a parte prática, eu também acho importante apenas verificar qual é a lógica por trás dessa estratégia. Beleza? Pessoal, antes da gente começar, eu preciso só dar dois recados que são muito importantes mesmo, tá? O primeiro, eu sei que a grande maioria já sabe, mas é em relação às versões pirateadas do Zik. Graças a Deus, isso tem diminuído muito. É bem raro, na verdade, eu ver cliente utilizando a versão errada do Zik, mas infelizmente eu ainda encontro um ou outro fazendo isso. Alguns por vontade própria, o que é mais preocupante, e outros por desinformação, tá? Então, nesse vídeo aqui do YouTube, se você não sabe do que eu estou falando, neste vídeo aqui eu falo tudo sobre isso e exemplifico também as consequências negativas que você vai ter se você utilizar a versão errada. E tem um plus, para quem já viu esse vídeo, já sabe tudo e com certeza não utiliza a versão pirateada, tem um plus, tem algo a mais que eu só fui descobrir ultimamente. Eu baixei a versão pirateada, tá? Claro, não baixei na minha máquina, baixei numa VPS, e nem a VPS que eu utilizo o meu Zik normal. Então eu tive cuidado de alugar uma nova VPS apenas para baixar a versão pirateada, e eu pude verificar que aparentemente é muito parecido com o Zik, porém as funções e ferramentas não funcionam conforme elas foram planejadas para funcionar. Então você vai clicar ali no Hunter, numa desproporção, num Source Gale, num Default Slave, e elas não funcionam conforme elas foram planejadas e propostas a funcionar, tá? Ou seja, eu sei que é proposital, mas às vezes o cliente está ali utilizando uma ferramenta e uma função que ele acha que está fazendo alguma coisa, porque ele aprendeu em alguma videoaula minha. O Lucas me ensinou que o Default Slave faz isso, que o Super Slave faz aquilo, porque é assim que deve usar a desproporção. E ele vai até a versão pirateada, usa as mesmas ferramentas, porém o que acontece ali são programações diferentes e muitas das vezes voltadas para que você tenha prejuízo, conforme eu já expliquei naquele vídeo. Tá legal? Literalmente ontem um cliente chegou até mim pelo Telegram, me mandou um áudio. Lucas, essa função aqui não deveria fazer tal coisa? É que meu Zik não fez isso. Eu falei, era sim, é até uma função bem simples do Zik. E aí quando eu pedi a foto para ele, lá na parte inferior estava ali a versão do Zik, ele não estava utilizando a versão correta do Zik. Então era uma função simples, uma função que todo mundo usa, mas que ela não funciona como deveria funcionar, e ele teve um prejuízo utilizando essa função, beleza? Então tome bastante cuidado. As versões corretas na versão gratuita, a versão 1.0.2, e na versão Premium é a versão 157 e a versão 162. Todas com o meu nome aqui embaixo, criado por Lucas, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, tá? Para a galera que fica muito presa a essa questão desse número que está aqui, Lucas, mas a versão pirata, ela é versão, sei lá, 3.90.1 bilhão. Galera, não importa, tá? Essas versões, tanto a 162 quanto a 157, por mais que esses números não mudem, eu permaneço com esses números de maneira proposital, porque todo mundo sabe que essas são as versões corretas, tá? Não importa, eu posso muito bem chegar aqui e colocar a versão 9999 e ter um monte de função e ferramenta que não funciona, tá? Então, o fato desses números não mudarem, além de ser proposital, eles também fazem com que os clientes saibam quais são as versões corretas, tá? Se um dia eu precisar mudar, vocês podem ter certeza que pelos canais oficiais todo mundo irá saber. Beleza, pessoal? Tomem muito cuidado. Não ache que por você estar utilizando uma versão que em vez de 1.0.2 é 1.0.3, você vai ter mais ferramenta, mais função, algo do tipo, porque não vai, tá? As versões mais atualizadas que tem são essas, vocês podem ter certeza. Beleza, pessoal? E também as funções as versões, de mais fácil acesso, tá? Eu vou deixar no link desse vídeo aqui, na descrição desse vídeo, o link da versão gratuita do Zik e da versão do DeFox, tá? Que é a versão 1.0.13, vai estar na descrição o download para vocês.
mas vocês podem também vir no meu WhatsApp pedir que eu mando o arquivo para vocês e rapidamente vocês vão estar com a versão correta aí, beleza? Então, para quem quer ter acesso ao meu WhatsApp, está aqui o site zeekbot.com, é só clicar aqui em WhatsApp que você vai ser redirecionado para o meu WhatsApp e ali é só pedir a Lucas, que era a versão atualizada do Zeek e do Defox que eu vou te mandar por ali. Ou seja, pessoal, não tem por que utilizar a versão errada, utiliza quem quer, beleza? Bom, dito isso, só reforçando, essas configurações que eu estou passando são para a versão oficial do Zeek, então eu não sei qual é o funcionamento delas na versão pirateada, então tomem cuidado, beleza? Bom, segundo ponto que eu preciso explicar para vocês também, antes da gente começar com a parte prática aqui da nossa estratégia, tá? Em relação ao seguinte, quando eu passo um tipo de estratégia, eu preciso que vocês tomem muito cuidado com o seguinte, tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, galera, é uma sugestão de estratégia e de setup, tá? Tomem muito cuidado com isso. Eu, como criador de um produto, criador de um software tão versátil como o Zeek, eu não vou resumir o Zeek a apenas uma estratégia, apenas um setup, apenas uma configuração. Eu sei que tem muitos clientes que compram o Zeek já com esse objetivo, tá? E é literalmente diariamente. Eu atendo clientes que falam quase que literalmente essas palavras. Lucas, eu quero utilizar o Zeek, eu conheço a fama, sei que o Zeek vai me trazer uma consistência, uma segurança legal, mas eu preciso de uma estratégia pronta. Você me passa alguma coisa aí que eu vou dar play e vou rodar alguma coisa pronta. Galera, eu, Lucas Martins, como criador do Zeek, eu não passo isso para ninguém. Por quê? Eu não sou o criador de um bot da Binary, tá? Se eu quisesse criar algo que serve para qualquer pessoa, eu criava um bot da Binary, vocês pegavam, davam play e estava rodando. A ideia do Zeek é ser um produto versátil. Então eu tenho desde clientes que operam com $10 a clientes que operam literalmente com $50 mil. Eu tenho clientes que operam 1 hora por dia, a clientes que literalmente operam com mais de 200 Zeeks abertos por dia, 24 horas por dia. Tem um cliente que faz literalmente isso. Então, essa é a ideia do produto. É que o Zeek tem ali um apanhado, um arsenal de ferramentas e funções que o cliente vai analisar, vai estudar e vai retirar dali as ferramentas e funções que ele acha necessário para que ele tenha ali a sua boa experiência dentro da Binary. Eu não posso pegar o Zeek, resumir ele a uma estratégia padronizada e dar play e você está rodando alguma coisa padronizada, porque essa não é a ideia do Zeek, beleza? Se Deus permitir, um dia eu crio algo assim, um bot pronto, algo que o cliente não vai precisar estudar ou não vai precisar aprender, ele dá play e roda. Tá? Nada contra quem faz isso, nada contra os bots da Binary de modo nenhum. Só que a proposta do Zeek é ser diferente disso. Então não venha procurar no Zeek a mesma coisa que você encontra num bot qualquer da Binary. Beleza? Repito, se Deus permitir, um dia eu crio algo assim, algo pronto, algo direto. Mas essa não é a realidade do Zeek. E graças a Deus por isso. A gente tem hoje no mercado uma ferramenta que pode criar literalmente centenas, se não milhares de setups diferentes. Então, se eu tenho milhares de clientes, eu tenho certeza que se cada um utilizar um setup diferente, eles vão ter ali subsídio suficiente para isso. Então, essa é a graça do Zeek, beleza? É atender qualquer tipo de cliente, qualquer tipo de cenário, qualquer tipo de setup. Bom, explicado tudo isso, explicado mais uma vez que isso aqui é uma sugestão, não é uma regra, eu não quero que você pare aí o seu setup que está funcionando para utilizar isso aqui. Isso aqui é uma sugestão. Eu, como usuário do meu próprio produto, criei uma boa estratégia, estou sugerindo que vocês aprendam, que vocês entendam a lógica e principalmente, assim como a estratégia da desproporção, que vocês melhorem, tá? O que eu tenho de cliente utilizando até hoje a desproporção com as mais variadas formas de operação é incrível e é essa a ideia, beleza? Então aqui está o Lucas, usuário do Zeek, passando uma sugestão para vocês. Beleza, pessoal? Bom, explicado tudo isso, vamos para a parte prática. Bom, aqui eu vou dar uma sugestão de 2 estratégias para vocês, tá? Uma utilizando o martingale normal, outra utilizando o martingale limitado, beleza? Elas têm configurações diferentes, eu vou explicar cada uma delas aqui agora. Eu vou começar explicando a que tem o martingale normal, beleza, pessoal? Bom, para essa estratégia, vamos primeiro observar essa parte aqui da nossa tabela. Pessoal, como aqui a gente vai usar muito essa parte do Excel, pelo menos para poder aprender a estratégia, eu peço que vocês aumentem a qualidade do vídeo aí, para que fique mais nítido os números, beleza? Eu já aumentei aqui o tamanho aqui, vou até aumentar de novo, aumentar um pouco mais, né? O tamanho aqui da letra,
mas também, se for possível, aumente a qualidade do vídeo aí para que você consiga visualizar, beleza? Bom, galera, vamos trabalhar um pouco com a nossa matemática aqui. Lembrando, a Binary, né, o mercado sintético da Binary é um gerador, entre aspas, aleatório de valores, né, de números, porém é impressionante como a Binary respeita muito lógicas matemáticas simples, tá? E uma das lógicas que a Binary respeita muito é a questão da proporção ou da desproporção, como a gente gosta de falar, tá? Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui, por favor. Em um dia, né, nós temos 86.400 segundos, tá? Ou seja, se a cada 2 segundos nós temos um tique, nós temos, então, de tiques por dia, 43.200 tiques. Beleza? Então, se a gente for pegar um recorte de 24 horas, a gente vai ter mais ou menos 43.200 tiques. Tá? Porque a cada 2 segundos nós temos um tique. Até aí tranquilo. Agora, quais são as chances de um desses tiques serem par ou ímpar? É de 50%. Beleza? A cada tique que sai, eu tenho a mesma chance de ter par ou ímpar. Então aqui, a chance de eu ter um par ou um ímpar, aqui, galera, em valores reais, tá? Não em porcentagem, tá? É de mais ou menos 21.600, que é justamente a metade dessa quantidade aqui, tá? Ou seja, a cada um dia eu vou ter mais ou menos 21.600 tiques pares e 21.600 tiques ímpares. Beleza? Agora, quais são as chances de eu ter, por exemplo, uma sequência de 2 pares ou de 2 ímpares? É de 10.800, tá? Então, a porcentagem, não porcentagem em valor de porcentagem, mas assim, a chance prática de eu ter 2 tiques pares ou 2 tiques ímpares é de 10.800, ou 25% das vezes. Se aqui eu tenho 50% das vezes, aqui eu tenho 25% das vezes. E assim por diante. Quais são as chances de eu ter 3 pares seguidos ou 3 ímpares seguidos? 5.400 vezes, tá? E assim por diante, 4, 5, 6, eu vou sempre dividindo por 2, tá? Então começa com 21.600, depois 10.800, 5.400, 2.700, 1.350, e assim eu vou dividindo por 2 até chegar aqui mais ou menos 25 pares e 25 ímpares. É claro que eu não precisaria parar aqui, tá? Nos 25 pares ou nos 25 ímpares, mas eu vou parar aqui apenas porque uma hora tem que ter um limite, né? Uma hora a gente vai atingir ali a quantidade máxima de par ou ímpar. Só abrindo um parênteses aqui, eu não estou afirmando que vai parar nessa quantidade não, tá, galera? Eu poderia muito bem estender aqui a nossa tabela até o infinito, tá? Mas é apenas para valores matemáticos, essa tabela até o valor de 25 já é o suficiente, beleza? Então, o que eu estou tentando passar de conhecimento para vocês aqui até esse momento? Que a chance de eu ter, por exemplo, aparições de 10 pares ou 10 ímpares é de mais ou menos 42 aparições. Ou seja, se eu abrir o meu DeFox, por exemplo, e configurar o DeFox apenas no mercado 100, é apenas um exemplo, e colocar a espera desse DeFox em 10, o que eu estou tentando passar para vocês é que eu vou dar mais ou menos 42 entradas. Beleza? Assim como se eu parar no 15, se eu vir aqui no meu DeFox e mandar ele esperar o valor de 15, eu vou dar aproximadamente, em apenas um mercado, 1.31 entradas. É claro que não tem como uma entrada ser cortada, né? Mas mais ou menos ali entre 1 e 2 entradas por dia por mercado. Assim como se eu chegar aqui no nosso DeFox e colocar 2, eu vou ter mais ou menos 10.800 entradas por dia. Beleza? Então isso é só para a gente ter valores numéricos ali bem práticos de qual é a nossa probabilidade de uma entrada acontecer. Então, Lucas, quantas entradas por dia eu dou mais ou menos se eu colocar uma espera no 13? Cada mercado vai dar mais ou menos 5 entradas por dia. Mais ou menos, pode dar menos, pode dar mais, mas essa é a média matemática e confie em mim, a Binary respeita muito a média matemática ao longo do tempo. Bom, explicado tudo isso, eu vou dar uma sugestão bem direta para vocês. É claro, vocês podem melhorar a estratégia, podem colocar mais segurança, mais lucratividade. Eu vou apenas trazer uma ideia nova para vocês. É a seguinte, quando a gente pensa aqui em 15 pares e 15 ímpares seguidos, a gente tem mais ou menos uma quantidade de 1.31 entradas por dia. Ou seja, galera, a cada 43.200 ticks, ou seja, um dia de operação, a gente vai ter mais ou menos uma entrada, uma sequência, né, de 15 pares ou de 15 ímpares. Lembrando que aqui eu estou somando as duas possibilidades, 15 pares e 15 ímpares, juntos, somados. Tá? Vai dar mais ou menos 1.31 entradas.
Lembrando, não tem entrada cortada, obviamente, então isso é uma média. Ele pode dar uma entrada só, como pode dar duas entradas, como pode dar nenhuma, ou como pode dar três. A média é 1,31, beleza? Ou seja, a cada um dia nós teremos mais ou menos de uma a duas entradas que parem no 15 pares ou que parem no 15 ímpares. Então a minha sugestão para vocês, sendo bem direto, mas lembrando que vocês podem personalizar da maneira que vocês quiserem, sendo aumentando a quantidade de espera ou diminuindo a quantidade de espera, é que vocês coloquem o ZIC para trabalhar, é o ZIC dessa vez, não o Defox, já vou explicar o porquê, com a seguinte configuração: um E seguido de 15 O's e um O seguido de 15 E's. Da seguinte forma, eu vou dar um Ctrl C aqui, um E seguido de 15 letra O, eu vou entrar aqui no ZIC versão correta, versão 157, ou na versão 162, tanto faz, tá? Vou entrar aqui na versão 157, odd even, vou no mercado 100, mas eu já vou explicar direitinho como que a gente vai configurar. Vou colocar aqui, ó, essa configuração aqui e essa configuração aqui de baixo. Beleza? Então aqui nós temos essa configuração, que é um E seguido de 15 O's e um O seguido de 15 E's, tá? E a gente vai operar para parar nessa quantidade. Ou seja, quando ele atingir 15 vezes 15 ímpares ou pares seguidos, nesse caso aqui 15 ímpares seguidos, eu vou pedir para ele comprar par. Por quê? Eu quero que ele pare com 15. Se eu falasse odd, eu queria que ele passasse de 15, fosse a 16, 17, mas eu quero que ele pare no 15. Então, even. E aqui o oposto, vou comprar odd. Ou seja, se eu ganhar, foi porque ele parou no 15. E aqui, se eu ganhar, foi porque ele parou no 15. Seja 15 pares ou seja 15 ímpares. Entendido? Bom, o que nós iremos fazer? Vamos zerar os breaks, né? Se bem que nesse caso não faz diferença. E está pronta a nossa configuração, simples assim. O que nós iremos fazer é fazer essa configuração aqui nos 7 mercados sintéticos. Ou seja, serão 7 ZICs abertos, cada ZIC em um dos mercados sintéticos, que são o 100, 75, 50, 25, 100, aliás, 10, Beer e Bull. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. E vamos abrir 7 ZICs, todos com a mesma configuração. Tá? Qual é a lógica por trás disso tudo? Prestem atenção, galera. A lógica por trás disso tudo é que, por dia, a gente vai ter, em média, necessariamente uma entrada que pare no 15 pares ou que pare no 15 ímpares. Beleza? Porém, olha só como que a matemática é algo impressionante. Se eu vier aqui e somar igual a soma da quantidade de vezes, da probabilidade assim, prática, de todos os outros valores que passem de 15, olha só como é que a matemática é muito bonita. Ela também vai parar no 1,31. O que isso quer dizer? E agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é basicamente nisso que está baseada a nossa estratégia. A chance de a nossa estratégia dar certo, né, parar no 15, é exatamente igual à chance dela passar do 15. Ou seja, quando chegar a 15 pares seguidos, ele vai ter a mesma chance de parar no 15 pares seguidos e vai ter a mesma chance de passar dos 15 pares seguidos. Você vai falar assim, Lucas, mas espera aí. Se a sua estratégia ela é basicamente 50% de chance, até matematicamente falando, por que eu preciso esperar 15 pares seguidos e simplesmente não espero um par seguido ou 2 pares seguidos? Porque vamos lá, se você está falando para mim, por exemplo, que aqui no 3 eu tenho mais ou menos 5.400 aparições de 3 pares seguidos. Porém, você acabou de me ensinar que se eu somar as probabilidades de 4 para baixo, ou seja, quando eu perder no 3, também vai dar próximo de 5.400. Por que eu preciso esperar 15 pares seguidos se eu não posso fazer isso com 3? E aí que vem o grande trunfo dessa estratégia. Quando a gente reduz a nossa incidência de entradas, a gente também reduz o que? Os losses em sequência. Olha só que interessante. Vamos pegar aqui esse exemplo. Eu espero que vocês estejam me acompanhando até aqui, beleza? Olha só, quando a gente tem um cenário de 3 pares seguidos, a incidência prática de parar nos 3 pares seguidos são de 5.400. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: se eu abrir um Defox com apenas um mercado aberto, em média, 5.400 vezes ele vai parar com 3 pares seguidos ou com 3 ímpares seguidos. Ele vai parar. Ou seja, quando der par, par e par, ele vai parar e vai dar um ímpar, por exemplo, parando apenas em par, par e par, 3 vezes. Ou, por exemplo, quando der 3 ímpares seguidos, vamos pegar um exemplo aleatório,
1, 5 e 7. Ele vai parar no 1, 5 e 7. Ele não vai, por exemplo, 1, 5, 7, 9. Ok? Então, a nossa incidência de 3 pares somados com 3 ímpares seguidos, 3, apenas o 3, é de 5.400 vezes. Mas eu também estou provando para vocês, matematicamente, que a incidência de passar disso, somado, também vai dar 5.400 vezes. E aqui, galera, para quem não pegou, a gente precisa somar todas as demais incidências. Lucas, por que eu não posso pegar só o 4? Porque, por exemplo, quando ele passa do 3, ele não necessariamente vai parar no 4. Mas eu perdi apenas dele passar do 3. Entenderam? Por exemplo, vamos supor que eu espero a sequência 5, 7 e 9. Temos 3 ímpares seguidos e eu estou operando para ele parar aqui. Ou seja, eu estou operando para dar par agora. Se ele der 5, eu já perdi a operação, correto? Só que ele deu 4 pares seguidos. Mas se ele der 5, 7, 9, 5, lembra que eu já perdi essa operação? Eu já perdi ela. Só que a gente pode observar que ele deu 8 ímpares seguidos. Ou seja, a gente perde em qualquer incidência acima de 3. Seja 4, 5, 6, 7, entendeu? Então, se ele der, por exemplo, 10 ímpares seguidos, eu já perdi, porque eu queria que ele parasse no 3. Entenderam essa parte, galera? Ou seja, eu estou provando para vocês matematicamente que a incidência de passar de 3 pares seguidos é necessariamente idêntico à incidência de parar em 3 pares seguidos. Bom, mas eu ainda não respondi para vocês por que aqui é mais vantajoso que aqui, já que em ambos os casos a gente tem a mesma probabilidade, 50%. É muito simples, galera. Aqui a gente está falando de uma incidência positiva de 5.400. Mas também estamos falando de uma incidência negativa de 5.400. Ou seja, vamos pensar numa pessoa que tem uma banca normal, tá? Que suporta aí 6, 7, 8 LOIs seguidos. Eu te pergunto, o que são 6, 7, 8 LOIs seguidos para um cenário no qual eu vou ter por dia 5.400 LOIs? Vocês estão entendendo? Eu vou ter de fato 5.400 vitórias. Por quê? Porque 5.400 vezes, em média, eu vou parar no 3, seja 3 pares ou 3 ímpares, que é aquilo que eu estou querendo, correto? Só que eu também vou ter 5.400 vezes que eu vou perder. Então eu te pergunto, o que são 9 perto de 5.400? Nada. Eu ter uma sequência de 9, 10, 11, 12, até 20 LOIs seguidos é algo razoável. Por quê? Porque o universo de vezes que eu vou perder são 5.400 vezes. Vocês estão entendendo? Ou está muito complexo? Acho que não, né? Então, se eu vou perder por dia, necessariamente, matematicamente falando, 5.400 vezes, eu te pergunto, o que são 9 LOIs seguidos? Para Binary, nada. Mas para minha banca, é tudo. Entende? Então, qual é a grande vantagem da gente trazer essa ideia aqui para baixo? A grande vantagem é que a incidência agora de derrotas por dia é de mais ou menos uma derrota por dia. 1, 2, no máximo 3 por dia. Só que a nossa banca aguenta 6, 7, 8, 9 LOIs seguidos. Agora, para a gente estourar a banca, para a gente perder, a gente vai precisar de 2, 3, 4, 5 dias de operação, no qual a gente não tem absolutamente nenhuma vitória, nenhuma vitória para recuperar esse LOIs, para que aí sim a gente perca. Entende? Então, quando eu reduzo a quantidade de entradas por dia, eu também reduzo a quantidade de LOIs em sequência. E o que a pessoa que está utilizando o Martingale não quer ter? LOIs em sequência. Entendido, galera? Então, essa é a primeira sugestão para vocês. Coloquem essa configuração, tá? Nesses 7 mercados. E aí, lembrando, cada mercado vai ter uma operação individualizada, tá? Então, mercado 100, mercado 75, 50, 25, 10, Bull e Bear. Cada uma vai ter o seu próprio martingale, a sua própria operação, tá? Não será aquele tipo de operação no qual um mercado vence o outro mercado. E é justamente por isso que a gente não vai utilizar o DeFox. Porque você pode estar pensando, Lucas, beleza, eu entendi a lógica, muito boa, parabéns. Então, eu vou colocar 15 aqui, stake de 0,35 e está tudo certo. Não, por quê? Aqui, como a gente vai estar rodando com 7 mercados diferentes ao mesmo tempo, se o mercado, por exemplo, 100 perder e o mercado Bull ganhar, o Bull vai recuperar o 100. Você pode pensar, Lucas, mas isso não é bom? Para essa estratégia, talvez não, tá? Pode funcionar, pode ser bom e, aliás, se você quiser utilizar assim, sinta-se completamente à vontade, tá? Mas eu imagino que separar talvez seja melhor. Cada um ali com seu martingale individualmente. Aí você pode estar perguntando, Lucas, é só eu abrir 7 DeFox, então cada DeFox com o mercado. Teoricamente sim, mas eu sugiro
veementemente que abram 7 ZICs e não 7 DeFox. Por quê? O DeFox, quando você liga ele faz muita requisição. Tá? Cada um daqueles ticks que aparecem aqui é como se fosse um pedido do ZIC para binary. Então, se você abrir 2 DeFox, você está fazendo literalmente 7 vezes 2, 14 requisições a cada 2 segundos. Se você não está entendendo muito bem, não faça isso, tá? DeFox, eu só sugiro que abra um DeFox por máquina. Não tentem abrir mais de um DeFox por máquina porque vai travar. Beleza? O ZIC não. O ZIC, como ele não faz tanta requisição, você consegue abrir 10, 15, 20, 30 ZICs sem tantos problemas. Beleza, pessoal? Então essa é a minha primeira sugestão de operação para vocês. Que vocês operem isso aqui no seu ZIC, tá? 7 ZICs abertos ou quantos ZICs você quiser. Não ativa o Hunter, essa estratégia é uma operação só. Aliás, está errado esse aqui, né? Deixa eu ver. Ah, tá, é esse aqui, tá? E beleza, é isso. Ah, Lucas, pô, perfeito, mas então em vez de eu esperar 15, se eu esperar 16, não seria melhor ainda? Sim, seria melhor ainda. Você vai ter ainda menos chance de ter derrotas em sequência. Porque pensa comigo, vamos supor que a gente espere 16, tá? Então assim, a incidência de loss, né, de você perder, é de mais ou menos 0,65, que é impressionantemente igual à incidência da nossa vitória. Então isso prova como a matemática ela é muito bonita. Ou seja, eu tenho a mesma chance de passar de 16 do que de ficar em 16. Só que, matematicamente, eu só vou perder 0,65 de incidência por dia. Ou seja, é capaz de passar 24 horas e não dar nenhuma entrada. Para eu perder, por exemplo, 8, 9 vezes em sequência, eu estou falando de literalmente 8, 9 dias de operações negativas. Beleza? O que é muito diferente daqui, por exemplo, no qual eu vou dar 5.400 entradas negativas necessariamente por dia. Entendeu, pessoal? Então a configuração é essa. Eu vou reforçar mais uma vez. Isso aqui é uma sugestão. Se você gostou da ideia, se você comprou a ideia, se você achou interessante, use, tá? Ah, Lucas, a minha banca é de $30. Como é que eu vou usar essa estratégia? Vamos ver. Stake inicial 0,35 e o nosso martingale de 2,15, tá? Então vamos ver aqui quanto que essa banca suporta. Esse vezes esse. F4 aqui. Bom, mais ou menos aqui, né? Vamos botar valor financeiro. Pronto, deixa eu fazer a soma aqui só para confirmar. Perfeito. Bom, uma banca de $30, né, $29, ela vai suportar 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas. 6 entradas. Ou seja, se o seu bot vai dar uma entrada em média negativa por dia, você só vai quebrar se durante quase 6 dias... Galera, isso é uma média, pelo amor de Deus, entendam isso. Se a cada 6 dias o seu bot não ganhar nenhuma vez. Então a gente deixa de quebrar a banca em uma operação e passa a depender de 6 dias de operações. É muito mais. A chance de, em 6 dias, não parar nenhuma vez em 15 é muito baixa. Conseguem entender isso? Espero que sim. Beleza? Lucas, então quer dizer que se eu aumentar ainda mais eu espero, a chance de eu quebrar é ainda menor? Sim. Por que é menor? Porque a incidência de entrada vai ser ainda menor. Lucas, vale a pena utilizar barreira para esse tipo de operação? Sempre vale a pena. Aí vai depender de você. Beleza? Então, eu sugiro que todo mundo comece com barreira e vá diminuindo a barreira se achar necessário. É muito difícil prever a quantidade de loss máxima desse bot, mas é muito fácil a gente entender a lógica por trás dela. Se eu vou dar em média uma entrada por dia, para o meu bot dar 5 loss seguidos, a gente está falando de 5 dias seguidos, em média, que nosso bot não dá nenhuma vitória. Tá? É muito difícil. Para um bot de 50% de chance de vitória, que tem que matematicamente dar uma entrada por dia, em média, a gente pensar em 5 dias sem sequer uma vitória é muito difícil. Tá? Mas testem, usem e coloquem barreiras se acharem necessário. Beleza? Ah, Lucas, beleza. Agora me diz matematicamente qual seria a minha lucratividade. Vamos pensar aqui matematicamente qual seria a nossa lucratividade? Bom, se eu dou em média por dia em cada mercado 1,31 entradas, vezes 7 mercados, vezes 30 dias, então vamos lá. 1,31 é a incidência de entradas, beleza? 7 é a quantidade de mercados, 7 mercados. 30 são 30 dias do mês. Então, por mês, eu vou dar aproximadamente, eu preciso que vocês prestem atenção, aproximadamente 275 entradas por mês. Aproximadamente, beleza?
Ou seja, se eu estou usando uma stake de 0,35 e eu ganho mais ou menos 95% de cada operação, vezes 275 entradas no mês, eu vou ter uma lucratividade em média de $91. Estou querendo dizer que você pode largar a sua operação atual e operar exatamente assim porque você vai ganhar $91 todos os meses? Não. Eu estou querendo dizer que matematicamente, já que nós temos que dar 1,31 entradas por dia, são 7 mercados e são 30 dias no mês, essa é a sua lucratividade matematicamente falando. Ela pode ser maior como pode ser menor. Beleza? Lucas, tem chance de quebra? Sim, tem chance de quebra. Qual é a nossa chance de quebra? Se todas as vezes que ele bater no 15, ele passar do 15. Por que a gente está achando que isso é difícil de acontecer? Porque a chance de passar do 15 é de uma vez por dia. A chance de ficar no 15 é de mais ou menos uma vez por dia. Logo, para eu pegar uma sequência de 5, 6, 7, 8, 9 lojas, dependendo da banca, eu vou precisar de 5, 6, 7, 8, 9 dias sequer sem uma vitóriazinha no nosso bot. O que é muito mais improvável do que uma sequência de 9 lojas quando a gente tem, por exemplo, 5.400 vezes que necessariamente iremos perder. Entenderam? Então é basicamente isso. Repito, barreira é sempre bem-vinda. Quanto maior a barreira, menor a chance de quebra. Mas sempre existe a chance de quebra. Lucas, posso utilizar martingale limitado? Por sinal, martingale limitado é o que vamos falar agora. Mas respondendo para esse tipo de estratégia. Lucas, eu posso, por exemplo, limitar o meu martingale? Por exemplo, eu aceito dar a primeira, a segunda e a terceira entrada. Se perder em 3 vezes seguidas, eu já quero resetar. Pode e é muito interessante. E é justamente esse tipo de detalhe que eu preciso que cada cliente teste e proponha para a galera, sabe? Ah, Lucas, eu usei essa estratégia com uma stake um pouco maior, só que eu limitei o martingale. Então, por exemplo, em vez de cada vez que eu ganhar só 0,31 ou algo parecido, eu comecei a usar stakes de $5. Ou seja, cada vez que eu ganho 4 e pouco agora, quase 4,60, quase 4,70, tá? Mas eu limitei o martingale. Então, assim, ele dá 2, 3 entradas, perdeu, parou, eu reseto. Pô, show de bola. É uma ideia super interessante também para esse tipo de estratégia, já que a gente vai ter dificilmente sequências muito grandes de loja. Então é esse tipo de pensamento, esse tipo de melhoria que eu preciso que a gente tenha. Beleza, galera? Show de bola. Bom, vamos agora para a segunda parte da estratégia, a segunda forma de operação dessa estratégia. A segunda forma, deixa eu apagar aqui, a segunda forma de operação é utilizando martingale limitado, mas também utilizando uma forma diferente de operação, no qual agora a gente não vai estar ganhando somente com uma possibilidade, e sim com 2 ou 3, ou até mesmo 4 possibilidades. Mas eu sugiro 2 ou 3. Bom, para quem não sabe, como que funciona o martingale limitado? O martingale limitado é o seguinte, você aceita utilizar o martingale até certo ponto. Dali para frente você aceita o prejuízo. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso que você preste muita atenção. Quando a gente usa martingale convencional, o normal, ou a gente perde muito ou tudo, dependendo, ou a gente lucra tudo. Quando a gente usa martingale limitado, a gente tem que se acostumar com a possibilidade de ficar negativo, mas isso não vai simbolizar uma quebra nossa. Aliás, geralmente nem perto disso. Mas também a nossa lucratividade ela vai ser menor. Então, eu vou mostrar matematicamente como que isso funciona, mas é muito comum quando a gente opta por utilizar martingale limitado, ficarmos pouco negativo. E a gente tem que se acostumar com isso quando a gente pensa em consistência. Beleza? Pô, se em um mês tem 30 dias, você fica 18 dias positivo e 12 dias negativo, beleza, você ficou mais positivo do que negativo. Porém, durante 12 dias ficamos negativos, e isso é natural. Tá? Então, quando a gente usa martingale limitado ou estratégias sem martingale, eu preciso que vocês entendam que isso também é uma forma de operação e também é uma forma de consistência. Tá legal? Bom, explicado isso, vamos para a nossa estratégia. Tá? O que eu vou sugerir para vocês é um pouco conservador demais, porque eu sou assim, mas vocês podem e devem melhorar essa estratégia de acordo com o que vocês acharem melhor. Beleza? Bom, como que vai funcionar essa estratégia? Eu vou primeiro trabalhar com valores maiores, mas depois eu vou mostrar de fato qual é a minha sugestão para vocês. Entendido, galera? Entendido? Então vamos lá. Bom, eu vou sugerir para vocês trabalharem com 3 opções de vitórias. 3 opções de vitórias, tá? Não são as que eu vou mostrar agora, mas é apenas para vocês entenderem, tá?
Vamos supor que eu esteja escolhendo aqui a opção 10, a opção 11 e a opção 12. O que isso significa? Significa que se parar 10 pares seguidos eu ganho, se parar 11 pares seguidos eu ganho e se parar 12 pares seguidos eu ganho. Ou seja, durante um dia, matematicamente falando, eu tenho essa soma aqui como a incidência das vezes no qual eu vou vencer. Eu vou vencer, portanto, 73 vezes por dia. O que eu estou tentando passar de conhecimento matemático para vocês? Que 73 vezes no dia eu vou estar vencendo. Porque dessas 73 vezes, 42 vai parar no 10, 21 vai parar no 11 e 10 vai parar no 12. Entende? Então, por 42 vezes eu vou ganhar de primeira, por 21 vezes eu vou usar o martingale e por 10 vezes eu vou utilizar o meu segundo martingale. Ou seja, eu vou usar a primeira stake, a segunda e a terceira. Logo, eu vou estar utilizando aqui, no máximo da nossa banca, nesse caso aqui, de uma stake inicial de 0,35, eu vou estar utilizando no máximo 2,72 da banca. E caso passe desse valor, ou seja, caso dê 13, 14, 15, 16 ou afins, eu vou estar perdendo 2,72. Entenderam? Deixa eu botar um valor um pouco maior aqui, tipo $1, para ficar mais fácil. Ou seja, por 73 vezes eu vou ganhar aproximadamente $1. Por quê? Porque por 73 vezes eu vou ganhar a minha operação, seja de primeira, seja de segunda ou seja de terceira. Porém, por essa quantidade de vezes aqui, eu vou perder 7,77. Por quê? Porque nas 3 tentativas que eu tive, eu não obtive êxito, eu não obtive a vitória. Então, eu aceito o prejuízo de 7,77. Entenderam essa parte? Então, diferente do martingale normal, no qual a gente utiliza o máximo da nossa banca para que a gente consiga a vitória, aqui a gente limita o martingale e aceita o loss. Prestem atenção, a gente aceita o loss. Qual é o ponto positivo disso? A gente não quebra. Ou melhor, a gente reduz drasticamente a chance de quebra. Porque imagina você tem uma banca, por exemplo, de $300. 7,77 é muito pouco, sabe? Então, cada vez que eu perder é um valor muito pouco. Eu não vou estar quebrando a minha banca, entende? Então, essa saída é muito interessante para qualquer tipo de banca, seja alta, seja baixa, é interessante. Você aceita o loss, mas você não quebra a sua banca. Legal, né? Então tá, Lucas, qual é a sugestão que eu vou dar para vocês? Tá? Eu, como sou extremamente conservador, eu vou dar a sugestão para vocês de ganharem com 19, 20 e 21. Caramba, Lucas, 19, 20 e 21 é muito raro. Vamos ver. Qual é a nossa probabilidade diária de parar 19, 20 ou 21? Então, estou somando aqui as probabilidades, tá? Estamos falando de uma probabilidade diária de... Deixa eu ver aqui. 0,1... É só isso? 0,1 entrada por dia, tá? Só que são quantos mercados? 7 mercados. Logo, temos uma probabilidade diária de uma entrada por dia. Para quem não entendeu, o que eu fiz aqui é o seguinte. Eu somei as incidências de entrada do 19, 20 e 21 e multipliquei por 7, porque são 7 mercados por dia. São 7 mercados que a gente vai operar. Entenderam? O que eu estou tentando trazer para vocês de conhecimento matemático? Prestem atenção, por favor. Estou tentando trazer para vocês que, por dia, matematicamente, se somarmos os 7 mercados sintéticos, nós teremos uma entradinha que vai parar ou no 19, ou no 20, ou no 21. Lembra que aqui em cima era 70 e pouco? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Eram 73 entradas por dia. Agora a gente reduz isso para... Deixa eu ver aqui. Aliás, aqui eram 73 se a gente falar, se fosse só um mercado, né? Só para quem ficou confuso. Aqui seriam 73 se fosse apenas um mercado. Mas como são 7 mercados, são 516 entradas por dia. É coisa pra caramba, né? Agora, aqui não. Aqui será somente uma entrada por dia. Ou seja, se você vir aqui no DeFox, colocar a espera de 19, o que vai acontecer? Ele vai dar uma entrada por dia em média. Pode dar mais? Pode. Pode dar menos? Pode. Então, somando os 7 mercados sintéticos, cada um vai ter um pouquinho de chance. Somados, a gente vai ter, na média, uma entrada por dia. Entenderam isso? Lucas, passaram 3 dias e não deu entrada. Mas pode dar mais de uma entrada por dia também. Então, isso aqui é média matemática. Estou trabalhando somente com matemática. Matemática pura, simples e pura.
Beleza? Entendido essa parte? Então tá. Mas Lucas, por que eu estou trabalhando com 19, 20, 21? Poxa, eu não posso, sei lá, esperar 14, 15 e 16? Ou aquele número que você propôs, 10, 11, 12? Pode, mas eu vou sempre sugerir o mais seguro para vocês e eu já vou explicar matematicamente por quê. Tá? Bom, quando a gente trabalha com 19, 20, 21, na prática, o que eu estou falando para binary? Binary, olha só, se você der uma sequência de 19 pares ou ímpares seguidos, eu vou ganhar dinheiro. 20, eu vou ganhar dinheiro. 21, eu vou ganhar dinheiro. Eu só vou perder dinheiro, e mesmo assim não é quebrar a banca, porque estamos utilizando um martingale limitado. Eu só vou quebrar a banca acima de 21 pares ou ímpares seguidos, que são 22, 23, 24 e afins. Ou seja, quais são as chances práticas de nós termos mais do que 21 pares ou ímpares seguidos? Muito, muito, muito baixa, tá? Aí vai ter um amigão que vai falar assim, Lucas, mas eu já vi 726 pares seguidos. Beleza, mas isso não vai quebrar a nossa banca. Por quê? Porque a partir do momento que passa de 21, a gente aceita o loss. E o nosso loss é uma pequena parte da nossa banca. Legal, né? Ou seja, se der, por exemplo, 22 pares seguidos de vez em nunca, ou 25 pares seguidos ou ímpares seguidos de vez em raríssimo, isso não vai quebrar a nossa banca. E por que não vai quebrar a nossa banca? Porque estamos utilizando um martingale limitado, estamos limitando a utilização do nosso martingale. Entendeu, galera? Então é por isso que eu estou utilizando 19, 20, 21. Lucas, essa mesma lógica não funciona para, por exemplo, 13, 14, 15? Sim, funciona, mas, por exemplo, a chance de dar 16, 17, 18 é relativamente comum. Vai dar, de vez em quando, 16, 17, 18. Aliás, é até bem raro. Por exemplo, se eu somar aqui igual a soma de vezes que dá, por exemplo, de 16 para baixo e multiplicar por 7, porque são 7 mercados, estamos falando de, matematicamente, 9 lotes por dia. Por que 9 lotes por dia? Porque a gente vai ganhar com 13, 14, 15. Então a gente perde com qualquer valor acima de 15. Entendidos? Então, galera, quando a gente vai diminuindo isso aqui, a gente vai diminuindo o nosso lucro, correto? Mas vamos diminuindo drasticamente o nosso loss. Eu vou ser bem, trazer aqui bem para baixo para vocês poderem entender. Vamos supor que eu ganho, galera, só uma ideia bem aleatória, até pelo amor de Deus. Vamos supor que eu ganho do 20 ao 30, tá? Então se der de 20 até o 30 eu ganho, mas perco do 30 para baixo. Vocês concordam comigo que daqui para baixo é quase que impossível de dar 31 pares seguidos ou 31 ímpares seguidos? Se não for impossível, correto? Então assim, eu tenho uma margem de ganho que é muito maior do que a nossa margem de derrota. Beleza? E aqui é a mesma coisa. Quando eu paro, por exemplo, no 19, 20, 21, são pouquíssimas entradas, em média, uma entrada por dia. Só que a chance de dar, por exemplo, 22, 23, 24 pares ou ímpares seguidos é baixíssima, é uma vez por mês, e olhe lá. Ou seja, a gente está diminuindo o nosso lucro, mas também estamos diminuindo muito a nossa chance de derrota. Lucas, posso ter derrota? Pode. Posso ficar negativo? Pode. Matematicamente isso pode acontecer? Pode. Mas é bem difícil, isso aqui é uma sugestão. Beleza? Então, eu trouxe aqui uma possibilidade matemática para a gente poder entender como que isso funciona. Tá? Antes, eu só vou arrumar aqui o nosso fator martingale, que nesse caso aqui será de 8,48. O que é esse fator martingale aqui? Esse fator martingale é a quantidade de possibilidades de vitória que eu tenho. Tá? Então, lembra que eu escolhi 19, 20, 21? Não são 3 possibilidades de vitória? Então, o nosso fator martingale é de 8,48. Ah, Lucas, então quer dizer que se eu ganhasse somente no 19 e no 20, eu poderia botar aqui 3,43? Poderia, tá? Mas nesse caso é 8,48, tá? Então, se eu ganho no 19, no 20 e no 21, são 3 possibilidades, logo 8,48, tá? Então, vamos lá. Projeção de entradas. Antes da gente fazer aqui, vamos colocar uma stake aqui. Eu vou colocar aqui uma stake de, por exemplo, sei lá, $5, tá? Então, quando a gente usa martingale limitado, ou seja, quando a gente não explora muito essa possibilidade do martingale, a gente limita isso, a gente pode se dar ao luxo de utilizar stakes maiores. Beleza? Porque, por exemplo, lembra do cara que tinha uma banca de $300? Tá? Se esse cara utilizar uma stake de $5, o dia que ele tomar um loss, ficar negativo, ele vai perder $38 e não 300, que é o martingale normal que perderia. Beleza? Então ele pode se dar ao luxo de aumentar um pouco a stake dele. Por exemplo, se ele utilizar uma stake de $10, quando ele perder,
ele vai perder nesse caso 77 dólares. Não é ainda nem metade da banca dele, tá? Porém, quando ele ganhar, ele vai ganhar 9 ponto alguma coisa. Então, quando a gente utiliza o martingale limitado, a gente tem essa vantagem. A gente pode aumentar a nossa stake. Então, para nível de cálculo, eu vou colocar aqui uma stake de 5 dólares. Beleza? Projeção de entradas. O que seria isso aqui? Vamos imaginar aqui quantas entradas a gente vai dar por mês nessa estratégia, tá? Lembra que, matematicamente falando, a gente vai dar uma entrada por dia. Lembra? Estou somando as probabilidades, multiplicando por 7, porque são 7 mercados. Ou seja, se eu for abrir ali o meu amigo DeFox, eu estou falando que, por dia, esse DeFox vai dar uma entrada positiva. Uma vez por dia, ele vai parar no 19, 20 ou 21. Entenderam essa parte matematicamente? Ou seja, por mês, eu vou ter mais ou menos 30... Eu vou ter mais ou menos 30 vezes isso de entradas por mês. Mais ou menos 30 entradas por mês. Lucas, posso ter mais do que isso? Pode. Pode ter menos? Provavelmente vai ter até menos. Mas você pode ter, em média, 30 entradas. Provavelmente, galera, são menos entradas, tá? Mas eu estou trabalhando aqui com matemática, tá? Ou seja, se eu uso uma stake de 5 dólares e eu dou 30 entradas por mês, olha o lucro, que interessante, 143 dólares de lucro. Mas calma, nós temos também as possibilidades de passar de 21. Lembra que a gente perde sempre que passar de 21? Então vamos supor aqui que ele passe de 21 uma vez. Olha, esse aqui é o nosso prejuízo. Por que esse aqui é o nosso prejuízo? Porque é a nossa stake vezes o fator. Ah, Lucas, mas esse fator está muito alto. Por que eu não posso colocar o 3,43 aqui? E aí o nosso prejuízo diminui. Não pode. Por que não pode? Porque estamos utilizando 3 possibilidades de vitória. Se fosse apenas 2 possibilidades de vitória, aqui seria 3,43. Mas Lucas, então é melhor utilizar 2 possibilidades de vitória, correto? Calma, Veloz. Se você utilizar 2 possibilidades de vitória, você vai ter que diminuir também a sua incidência de entradas. Logo, você vai dar menos entradas e a sua lucratividade também vai ser bem menor. Beleza? Então tudo aqui é muito matemático, tá? Mas voltando para cá. Vamos supor que uma vez por mês passe de 21. Então eu lucrei 143, mas uma vez por mês eu tive um prejuízo de 42 dólares. Por que isso tudo? Porque é 5 mais o seu primeiro martingale mais o seu segundo martingale dividido pelo nosso lucro em média, que é de mais ou menos 95% de 5 dólares. Beleza? Então eu vou ter um prejuízo em média, tá, de 42,4. Tá? Não é isso tudo, eu não precisaria aqui dividir pelo 5 vezes 0,95, mas para não confundir a cabeça de vocês, vamos parar aí. Beleza? Ou seja, galera, no final das contas eu tenho ainda o lucro de 100 dólares utilizando essa estratégia. Vamos lá. Lucas, quer dizer que se eu utilizar essa estratégia eu vou ter 101,44 dólares de lucro no final do mês? Talvez sim. Matematicamente falando, sim. Mas pode ser que não. Por que pode ser que não? Porque pode ser que nesse mês, 2 vezes ele passe de 21. Olha, agora nós não estamos mais positivos. Estamos agora, aliás, estamos positivo, mas estamos apenas 59 dólares positivo. E pode ser que nesse mês ele passe 3 vezes do nosso valor de 21 pares seguidos ou 21 ímpares seguidos. E aí o nosso lucro cai ainda mais, cai apenas para 16 dólares por mês. Entendeu, galera? Então isso tudo vai depender da quantidade de entradas positivas e da quantidade de entradas negativas. Agora eu te pergunto, você, experiente aí, que já conhece a Binary há muito tempo, você acha que é comum passar 3 vezes durante o mês de 21 pares ou ímpares seguidos? É muito difícil. É algo realmente muito difícil, tá? Eu já vi chegando, sim, a 22, a 25, e uma vez eu tenho a impressão que eu vi até 30 pares seguidos. Mas é algo que eu vi assim muito raramente. Mas assim, muito raramente mesmo, beleza? Então, eu acho que essa estratégia ela é super interessante. Porque vamos supor que ele dê, sei lá, 22 entradas por mês só, tá? Mas ele pede apenas uma entrada acima de 21. Eu tenho 22 entradas positivas
e uma entrada negativa que me dá $62 de lucro final. Isso porque eu estou usando uma stake de $5. Se eu tiver, por exemplo, uma banca maior e utilizar uma stake de $10, olha só que lucro interessante. Se eu tiver uma banca menor e utilizar uma stake de $2, eu tenho $24 de lucro, sendo que eu não estou utilizando o martingale normal, e sim o martingale limitado, o que reduz drasticamente a chance de eu quebrar. Vamos supor que nesse mês seja péssimo, e ele dê 3 vezes acima de 21 e apenas 22 vezes até 21. Olha só o meu prejuízo, de apenas $9. Ou seja, nem perto de quebrar a banca de quase todo mundo. Beleza, pessoal? Então, estão aí as minhas sugestões de operações para vocês. Para utilizar essa segunda possibilidade aqui, vocês vão utilizar o DeFox, tá? E não o Zik. Beleza? Como que vocês vão configurar isso dentro do DeFox? Ativa o Hunter, tá? Coloca aqui a sua stake. Lucas, vou usar a stake de $5. Beleza. Coloca aqui a espera, que nesse caso é 19. Lucas, posso usar uma espera menor e utilizar exatamente a mesma lógica? Pode. Eu não utilizo esperas menores porque, consequentemente, a incidência de derrota vai ser maior. Mas, matematicamente falando, é a mesma coisa. Só que eu puxo para baixo para diminuir ainda mais a incidência de derrota. Mas você pode, sim, sem problema nenhum, utilizar, por exemplo, a espera no 15, no 16, no 17. Não tem problema nenhum, tá? Mas como sugestão, eu vou dar 19. Galera, só um parênteses, que eu acho que eu não falei nesse vídeo, mas é importante. Esse tipo de operação, tanto a do Zik quanto essa do DeFox, é altamente recomendável a VPS. Altamente recomendável, tá? Porque a VPS vai fazer com que você trabalhe 24 horas por dia de maneira estável. Lucas, posso usar no meu PC de casa? Pode, sem problema nenhum. Mas eu estou recomendando uma VPS, tá? Eu alugo a da BH Service, não tenho contrato com eles, não tenho link de afiliado, nada disso. Eu só indico lá porque é lá onde eu utilizo. Mas você pode utilizar a VPS que você quiser, tá? É obrigatório? Não. Mas como vocês puderam ver, esse tipo de operação, por exemplo, é uma entrada por dia. Ou seja, em um mês você vai dar 30 entradas ou menos. Então é algo bem lento, bem assim minucioso, que vai requerer um ambiente bem estável para que você possa trabalhar literalmente em nuvem. Beleza, galera? Esperando literalmente as melhores oportunidades para você poder entrar. Bom, configuração dentro do DeFox. Prestem atenção. Coloquem a sua stake, coloquem o martingale de 2.15, coloquem a espera, tá? Ativem o Hunter. Aqui, esses dois, esse aqui é o 1, esse aqui não importa, pode colocar qualquer valor alto, tá? Aliás, ele começa até 50, né? Pré-definido. Agora, no Stop Loss, prestem muita atenção, por favor, tá legal? No Stop Loss, vocês vão colocar o valor inferior ao valor que vocês querem perder no máximo. Eu sei que ficou confuso, eu vou explicar para vocês, tá? Olha só, vamos supor que vocês queiram utilizar 3 entradas, tá? 3 entradas, igual eu expliquei aqui. Eu ganho no 19, eu ganho no 20, eu ganho no 21. A minha primeira stake é de $5, a segunda é de 10, a terceira é de 23. A minha soma deu quanto? $38,86, correto? No Stop Loss, coloquem um valor abaixo de 38,86, ou seja, coloquem aqui $5. Não coloquem 40, coloquem 35. 40 é maior do que isso, 35 é menor do que isso. Façam isso que eu estou falando, se forem utilizar essa estratégia. Por quê? Porque quando ele chegar no 38,86, que seria a sua última stake, a sua última possibilidade, se ele perder, ele para no 38,86. Beleza? Façam isso. Se você colocar aqui 40, ele vai bater o 38 e vai dar a próxima entrada, porque não bateu 40 ainda. Então coloquem um valor abaixo. Lucas, eu quero utilizar somente 2 entradas. Eu quero ganhar somente, sei lá, no 19, no 20 e aceito perder do 21 para baixo. Então 2 entradas. Quanto que eu estou usando de banca nesse exemplo aqui, tá? Se eu colocar, por exemplo, $10, vai mudar meu loss. Mas nesse exemplo aqui, quanto que eu vou usar de banca no máximo? 15,75. Então eu venho aqui no Stop Loss e coloco um valor inferior a esse, que seria, por exemplo, $15 ou 14, sei lá. Qualquer valor que seja um pouco inferior a esse. Novamente, quando ele bater nesse valor, se ele perder, ele vai parar nele.
Se eu colocar aqui, por exemplo, 20, o que vai acontecer? Ele vai bater no 15 e não vai parar, e vai continuar. Beleza, pessoal? Isso é muito simples. Então, para você que vai utilizar essa estratégia, coloca no 19. Se for utilizar stake de $5, coloca aqui no 35, por exemplo, e pronto. Deixa rodar 24 horas por dia, tá? Bom, galera, eu falei que seria sucinto. Mais uma vez eu falei com vocês. Ficou 55 minutos de videoaula, mas eu preciso explicar tudo minuciosamente, porque eu sei as consequências dos vídeos que eu faço. Infelizmente, muitos clientes esquecem a parte que eu falei que é apenas uma sugestão, que eles têm que pegar isso, trabalhar e melhorar, e usam exatamente o que eu estou falando aqui sem tirar e nem pôr. Então eu preciso ser o mais claro possível, o mais teórico possível, para que eles sintam na responsabilidade do que eles estão fazendo. Beleza? Bom, pessoal, aula finalizada. Qualquer dúvida, só me chamar lá no WhatsApp ou perguntar aqui nos comentários desse vídeo. Mais uma vez eu peço desculpas pela demora, tentei fazer o melhor que eu pude. Espero que vocês gostem dessa estratégia. Reforço, isso aqui é uma ideia, tá, galera? Eu tenho muito cuidado na hora de passar estratégia para vocês, não só pelo motivo que eu já expliquei lá no começo, mas também porque eu sei da minha responsabilidade. Então eu sei que tem muitas e muitas pessoas que dependem do Zik, às vezes, para colocar um pão dentro de casa, para pagar uma luz. Então eu sei da responsabilidade daquilo que eu falo, tá? Então, galera, a estratégia tá aí, matematicamente falando. Ela é muito interessante, como eu pude destrinchar para vocês, mas cada um utilize se achar boa, se achar necessário, utilizem como quiserem, com barreira, sem barreira, com mais lucratividade, com menos, como acharem melhor, tá? Não me responsabilizo pelas consequências dessa estratégia, estou sendo assim o mais didático e o mais claro possível. Beleza? Mas espero de coração poder ajudar vocês ou com uma estratégia, ou com outra, ou com principalmente ideias, tá? Pô, Lucas, eu assisti a sua videoaula inteira e tive uma ideia melhor ainda, que, pô, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero que vocês peguem isso e melhorem isso e divulguem para o pessoal, se vocês quiserem, é claro. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Qualquer coisa, estou à disposição lá pelo meu WhatsApp e fiquem com Deus, tá? Eu já falei, eu acho, mas é só vocês virem aqui no WhatsApp falar comigo. Eu vou tentar deixar o download tanto do DeFox quanto da versão gratuita na descrição, mas caso eu não deixe, é só me chamar no WhatsApp que eu mando o arquivo para vocês, tá? Cuidado com versões pirateadas. Eu não garanto que essa estratégia funciona em versão pirateada, porque eu não sei qual é o funcionamento dessas funções lá dentro, tá? Então tome muito cuidado. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!